E agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E hoje nós vamos falar do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro referente à posse de armas. Temos como convidados aqui a deputada federal eleita por São Paulo, a Joyce Hasselmann, do PSL, jornalista e escritora. Joyce, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. E também o Felipe Angeli, que é gerente de Relações Institucionais do Instituto Sou da Paz. Boa noite também. Boa noite, deputada. Boa noite, Felipe. Bom, os dois têm posições totalmente contrárias em relação a essa questão da liberação da posse de armas, não é? E eu gostaria de primeiro lembrar que a Joyce, logo após a assinatura do decreto, colocou no Twitter que o decreto flexibiliza a posse de armas, é o primeiro passo. Temos muito mais para avançar. Sim. Vou trabalhar com o governo Jair Bolsonaro para liberar o porte de armas para o cidadão de bem. Já a entidade Sou da Paz preparou duas peças, né? Começou pelas redes sociais, uma propaganda anti-armas, que deve ir também para a TV e para o rádio, colocando aí com o preço de uma pistola. É possível comprar geladeira, fogão, máquina de lavar, TV 32 polegadas, micro-ondas, fora a questão da segurança. Então eu queria saber primeiro a posição de vocês. Por que ser a favor da arma e depois por que ser contra? Joyce. Começamos comigo? Bom, eu começo da premissa básica, né, que não há direito à vida sem liberdade. E ninguém pode tolir o meu direito à defesa, é o meu direito. Se alguém não quer ter uma arma para se defender, é o problema daquela pessoa. Se aquela pessoa não quer reagir para se defender, também é um direito dele. Agora, quando esse cidadão que não quer ter a arma e não quer se defender entra no meu direito à defesa, aí o problema é da nação. A gente tem aí a lógica. Se você pegar os países mais desarmados do mundo, são os países onde o Estado concentra o monopólio das armas, são aqueles países que estão nas mãos de ditadores. No Brasil, nós precisamos resgatar essa cultura da defesa, da liberdade, das pessoas saberem ter a sua responsabilidade, porque isso, lógico, que com a arma vem a responsabilidade. Eu não só comemorei no Twitter, como coloquei também um vídeo em que eu atiro com um fuzil. Estou com um fuzil atirando nos Estados Unidos, onde há o direito à liberdade resguardado ao cidadão. Então, a gente teve aí, durante todos esses últimos anos, uma tentativa de fazer uma lavagem cerebral do politicamente correto. Não, a arma mata. A arma não mata. A arma não mata. Pessoas matam. Se eu falar para você que a culpa é da arma por um homicídio, é a mesma coisa que eu dizer, olha, fulano engordou e a culpa é da colher. Não, a culpa é daquele que está usando o instrumento para cometer um ato. Então, esse argumento de que a arma mata é uma falácia. Felipe. A nossa posição, obviamente, nós advogamos historicamente, surgimos de um movimento, né, pelo prol do controle de armas, e não se trata de ser contra a arma de fogo, não se trata de ser contra um objeto inanimado, e eu sempre digo, não se trata de uma posição ideológica, não se trata de ser de esquerda ou de direita, não se trata de gostar ou não gostar de armas de fogo, mas hoje há um consenso científico nacional e internacional, segundo o qual o aumento da circulação de armas de fogo está correlacionado com o aumento da violência letal. Outros fatores influenciam, faixa etária, desigualdade social, acesso à educação, acesso ao emprego, acesso à renda, mas há hoje, cientificamente comprovado, publicado em pesquisas sérias, em revistas acadêmicas, revisadas por pares científicos, essa correlação estabelecida. Esse é o primeiro ponto. Discordo da deputada quando ela diz que apenas países ditatoriais ou autoritários têm políticas mais rígidas de controle de armas. Apenas ver toda a Europa Ocidental, que não me parece ser uma ditadura, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, o Japão, que tem uma das políticas mais rígidas do mundo, não me parece ser uma ditadura, Austrália, o Canadá, o único país desses mais envolvidos, a própria Israel, que todo mundo usa como um exemplo armamentista, não se trata bem assim, embora, obviamente, tenha a questão da presença do exército em Israel, todo mundo tem o serviço militar obrigatório. O único país mais desenvolvido, com esse acesso mais absolutamente liberado às armas de fogo, é o próprio Estados Unidos. E para finalizar, é isso, não se trata de ser contra a arma de fogo. É um instrumento perigoso, é um instrumento letal. E como tal, não se trata de um liquidificador. E como tal, a gente acha que as regras têm que ser rígidas e aquelas pessoas que tenham desejo de ter a sua arma de fogo para a sua defesa pessoal. E, obviamente, existem situações num país diverso como o Brasil. Uma coisa é você ter uma arma aqui na Praça da República, aqui em São Paulo. Outra coisa, você ser um proprietário rural no interior do Mato Grosso. Óbvio que o país é diverso, a gente tem que identificar essa diversidade, que é da natureza do Brasil. Agora, é um instrumento perigoso, é um instrumento letal. Inclusive, a nossa arma produzida no Brasil é de péssima qualidade, atira sozinha sim, atira sozinha, mesmo com a trava de segurança armada. Tem uma série de policiais que são vitimados por isso, ela atira sozinha sim.
E nesse sentido, é isso, não somos contra armas de fogo, há o referendo, a população votou pela manutenção do comércio, ele está mantido, tem que ser mantido, mas com regras rígidas pela periculosidade do instrumento. Agora, já se você defende também o porte, você falou dessa questão da responsabilidade, mas você acha que a sociedade toda tem responsabilidade para lidar com uma arma? Por exemplo, situações normais de conflito de rua, por exemplo, é uma coisa que me preocupa bastante, é briga na rua, sabe, que em casa eu acho que a pessoa tem de ser responsável, se tem filhos principalmente, se tem algum problema, eu acho que cabe à família tomar muito cuidado com isso, assumir o risco, está assumindo. Agora, na rua, você não quer ter uma arma, mas você pode ser vítima de uma bala perdida. Eu só quero fazer aqui uma pequena correção, né? Quando o Felipe fala aqui de especialistas, há vários estudos, eu também tenho vários estudos de vários lugares que contestam tais estudos desarmamentistas. Então, tem estudo especialista e ista para todos os gostos. Tem mais para armamentista, menos armamentista e coluna do meio. Comparar Israel com o Brasil é uma brincadeira. Não tem o menor sentido uma coisa dessa. Até porque eu conheço muito bem Israel, sou judia, fui para Israel dezenas de vezes e lá é muito diferente. Lá quem entra no exército, inclusive as meninas lindas, maravilhosas, andando lá com o seu fuzil do lado. Então lá o cidadão tem uma responsabilidade com a sua proteção, com a proteção do país, com a proteção do Estado e com a proteção do cidadão. Então é totalmente diferente. Quando a gente fala em armas, a gente fala do porte da arma, não é uma obrigatoriedade. Eu não vou aprovar uma lei para que o cidadão seja obrigado a andar com uma arma. Mas se ele quiser sentir necessidade de passar por todos aqueles critérios, porque não é armar maluco, não é armar bandido, porque esse aí está armado. E quando a gente fala que cresce, quanto maior o número de armas, maior o número de crimes, é verdade. Quando as armas estão nas mãos dos criminosos. As armas não estão nas mãos dos cidadãos. O cidadão que não tem o direito a ter uma arma é gado em potencial, pronto para o abate, pronto. O cidadão que tem esse direito, por exemplo, nos Estados Unidos, ele falou dos Estados Unidos, há outros países como Suíça e outros estados, o bandido não dá um passinho a mais não, porque ele sabe que pode ter reação. Ele sabe que pode ter reação. Inclusive, o cidadão americano coloca, deixa bem claro, na porta de casa, aqui é uma residência armada. Eu defendo a mim e defendo o vizinho. Então, é essa cultura que a gente precisa resgatar. A gente precisa realmente, eu sempre bato na cultura da liberdade, não é uma imposição. Eu não vou querer, por exemplo, que a minha mãe ande armada se ela não quiser, ainda que certamente ela vai pedir um porte de arma, com toda certeza. Agora, eu, por exemplo, me sinto absolutamente apta para portar 1, 2, 3, quantas armas eu quiser. Eu sei atirar, tenho ideia absoluta do que é lei, do que não é, do que é certo, do que é errado. Já fui ameaçada de morte mais de uma vez, ando escoltada, por que eu não posso ter um porte de arma? Por que o cidadão de bem não pode ter um porte de arma? Pode sim. Questão de briga de trânsito. Mas vamos lá, gente. Se alguém tiver com um taco dentro do carro, ele vai atacar o outro se for doido ao ponto de querer atacar. Nos Estados Unidos mesmo, já que a gente está falando de números, a última estatística que mostrou lá que o índice de homicídios era de mais ou menos 8.500 homicídios por ano, 326 foram causados por rifles. Homicídios com taco de beisebol têm um índice muito superior aos homicídios causados por rifles. Então, o problema, de novo, eu repito, não é a arma, não é aquilo que está nas mãos da pessoa, mas é a pessoa. Se a pessoa é má, se é voltada para isso, ela vai cometer um crime de qualquer jeito. Veja as crianças que foram vitimadas há pouco tempo, por um maluco que jogou gasolina e incendiou crianças numa creche. Veja o atentado que teve na França, em Paris, uma panela de pressão com pregos dentro. Quem quer cometer crimes, vai cometer crimes. E eu tenho que ter o direito de me defender. Felipe. Desconheço a estatística apresentada pela deputada sobre mais mortes causadas por... Posso te mandar? Por favor, eu gostaria de conhecer. Posso te mandar? A gente teve em Las Vegas recentemente aquele atentado que apenas do quarto do hotel, mais de 50 pessoas foram vitimadas. Gostaria de conhecer o dado para a gente poder... Esse é um discurso que vocês sempre usam, Pega um caso específico e transformam no todo. Pega um ponto e transformam no todo. Aí, se eu puder complementar, continuar... os Estados Unidos, por exemplo, embora tenha razão, há um índice de homicídios menor que o Brasil. Os Estados Unidos também é um país plural, diverso como o Brasil, mas se comparar os Estados Unidos com um país de mesmo índice de desenvolvimento humano, ou seja, um país rico, desenvolvido, diferentemente do Brasil, infelizmente, a gente tem os Estados Unidos com uma taxa de homicídios a ordem de 5 a 10 vezes maior do que o segundo colocado, no mesmo índice de desenvolvimento humano. Você tem cidades como Baltimore, você tem cidades como New Orleans, tem cidades como Detroit, Chicago, São Luís, que tem índices de homicídios superiores ao do Rio de Janeiro, comparáveis a Maceió. Então, não é o mar de rosas que se coloca. E aí tem uma outra coisa para...
Respeito completamente a divergência de opinião, estamos numa democracia, é importante que haja o debate, inclusive essa é uma crítica que eu faço também ao decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, apesar de que ele tenha a competência administrativa de realizar o seu decreto, eu acharia interessante para respeitar a diversidade de opiniões num tema polêmico como esse, a gente tem que concordar em relação a isso, num país com tanta violência, seria interessante se todos tivessem conhecido o texto antes, os próprios policiais que arriscam suas vidas todos os dias e que certamente vão ter um maior risco com o aumento da circulação de armas de fogo. Só para complementar um ponto que a deputada trouxe, eu entendo a ideia da liberdade, claramente, sou um defensor da liberdade. Agora, existem externalidades negativas a partir dos nossos atos. Se eu quiser ter a liberdade de me embriagar e pegar meu carro, não me parece razoável que essa liberdade deve ser sobreposta ao risco que isso vai gerar outras pessoas. Se eu quiser pegar um avião sem me submeter a controles de raio-x ou de bombas ou coisa do gênero, não me parece razoável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o debate pode ser feito, sou a favor do porte, não sou a favor do porte. Eu acho que o debate é necessário, isso é uma democracia. E o locus para o debate é onde a senhora vai integrar a partir deste ano, que é o Congresso Nacional. Acho que ali é o locus, porque as ideias vão estar, enfim, ali expostas e podem ser contraditadas. E o porte de arma vai ser discutido exatamente no Congresso. Agora, o debate foi feito, viu? Diferente do que disse o Felipe aqui. O referendo foi o debate que a população fez. Se a população aprovou a manutenção do comércio de armas, não foi pura e simplesmente como uma ideia, né, para ficar subjetivamente. Mas era a posse, não necessariamente o porte da arma. O comércio. Significa a possibilidade de acesso. A partir daí você regulamentar. Com muitas regras, muita dificuldade, muito caro. E, aliás, o decreto que foi assinado pelo presidente da República, chegou a desagradar alguns, né, dos seguidores, dos eleitores, porque eles queriam mais. Então, o que eles esperam? Agora, a parte da bancada que o apoia também é contra o porte. Então, tem uma divergência nessas condições, não é? Não, sempre tem divergência em todos os lugares. Né? A gente não está aqui Mas eu estou tratando de uma falando de ditadura. quem apoiava uma liberação maior de armas. Agora, Joyce, não são contra o porte, Denise. Não são contra o porte. Nós somos contra regras para o porte. Alguns a favor de mais regras, outros a favor de menos regras. Mas não há alguém que levante a mão e diga eu sou absolutamente contra o porte. Quando o Felipe diz que os policiais estarão em risco maior, não é verdade. Eles estão em risco maior quando a bandidagem é armada e essa não se submete à lei. Agora, Joyce, você vê condições de segurança, de se controlar a utilização e o desvio dessas armas? Porque a CPI do tráfico de armas, por exemplo, constatou que 86% delas eram adquiridas conforme a lei. Então, é um desvio das armas mesmo. Isso acontece, inclusive, com aquelas armas raspadas que policiais utilizam e depois vão transferindo, exatamente para não se detectar a origem. O Brasil não deveria cuidar de uma legislação também, nesse ponto da fiscalização, concomitantemente, não liberar antes de acontecer esse controle? Não, acho que tem que caminhar junto. A gente tem condição de fazer uma legislação completa, madura, que caminhe junto. Tanto a questão do controle, quanto a questão da liberação, quanto a questão de, obviamente, ter regra. Tem que ter regra. A gente tem que fazer teste, a pessoa tem que passar por um curso de tiro. Né? É como se fosse uma autoescola. Autoescola para quem vai portar uma arma. Isso é a condição sine qua non. Tem gente que compra carta. Tem gente que compra carta, é verdade. Mas aí a gente tem que ter mão firme também para pesar em cima desse tipo de gente, porque esse é o malandro que ataca o discurso de quem quer um país armado, seguro e que não fique nas mãos do Estado. Aí usa o exemplo do malandro, usa o exemplo de quem compra carta, usa o exemplo de quem comprou uma arma de forma ilegal. O malandro mora ao lado, né? É por isso que temos que ter legislação, para prevenir o malandro. Né? Se o cidadão pega um carro, como você disse, e bebe, sai embriagado e mata alguém, tem uma lei. E tem que ser punido, que também falta isso. Tem que ser punido. Mas também falta isso na legislação, uma dureza maior no cumprimento. Exatamente. Aí depende da cabeça do juiz, né? Porque você pega caso e caso. Tem juiz que põe na cadeia, tem juiz que não põe na cadeia. Tem processos que vão ser arrastando. Então isso a gente tem que deixar de maneira muito clara e muito firme, né? Para que tenha regras. Sem regra, não tem condição. Hoje não tem regra. Esse ponto que a deputada coloca, né, que eu concordo, acho que a punição para crimes graves é necessária, né, gente? Crimes graves são, por exemplo, a vida é o valor mais fundamental, mas tem um ponto. Ainda que seja uma pessoa que comete um crime com arma de fogo, uma pessoa que se embriagou e matou uma pessoa, obviamente tem que ser punida, mas aquela pessoa já está morta.
a gente tem que pensar na prevenção. Exatamente. Ele foi punido. verdade, O que, que eu vou dizer à família verdade. dela? Talvez se ele não tivesse bebido e não tivesse isso antes, não adianta ela estaria a viva. punição. Esse é o primeiro ponto. Agora, Só quando para a pessoa completar, está com deputada. uma arma, o bandido, e mata o Só pra inocente, ele completar. podia ter a chance de se defender. Só para E completar, o inocente já foi deputada, punido também. a questão do referendo, né? A senhora colocou, é uma grande confusão que é feita. De fato, a população disse não, por grande maioria, contra a proibição do comércio. O comércio foi mantido. Em 2017 se vendiam 6 armas por hora no Brasil. Houve um aumento de 2004, desde o primeiro ano do Estado do Desarmamento, até 2018, da ordem de mais de 10 vezes o número de registros emitidos pela Polícia Federal, essa procura maior das armas, que de fato ocorreu. A Polícia Federal emitiu esses registros com o rigor necessário. Quer debater a mudança desse rigor? Podemos fazer isso. Somos contrários à publicação, apenas 15 dias, apesar de sempre ter sido uma pauta do presidente. Dia 2. Sempre ter sido uma pauta do presidente, enfim. E por fim, a questão muito bem colocada da origem das armas do crime terem origem no comércio legal. O próprio presidente Jair Bolsonaro já foi assaltado, a sua arma não protegeu, ela foi roubada e essa arma possivelmente cometeu crimes posteriormente. Acho que esse é um exemplo muito concreto. 30 segundos, Joyce. De novo, casos pontuais. Né? Muitas pessoas que tombam, que morrem, que são vítimas de bandidos poderiam se defender com uma arma. Isso é uma condição, para mim, inegociável. Eu não posso simplesmente dar o direito ao bandido, que aliás não respeita lei nenhuma, de atacar o cidadão de bem. Eu quero ter direito de, se necessário for, revidar, de abater. Né? Eu quero ter direito e dar o direito às mulheres de se defenderem de um estupro com uma arma na bolsa. Né? São pessoas que precisam enfrentar essa criminalidade. Bom, eu agradeço muito a participação da Joyce Hasselmann, deputada eleita aqui por São Paulo, e também do Felipe Angeli, que é gerente de Relações Institucionais do Instituto Sou da Paz. Muito obrigada aos dois. Obrigada. Esse debate Boa ainda noite. vai prosseguir muito tempo. Com certeza. Muito obrigada, Luciana.